Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então, os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. E Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus, então, olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, para nós católicos, é domingo, é o dia do Senhor. E é bem oportuno que o evangelho de hoje esteja falando justamente da questão do sábado, que para os judeus o dia do Senhor deles era no sábado, porque no último dia ali da criação, Deus descansou justamente no sábado. E isso entrou como lei judaica. É importante entender isso. Entrou-se como lei judaica o sábado, o dia de descanso. É descansar das atividades de trabalho, para ganhar dinheiro e tudo mais, para dedicar o dia inteiro ao Senhor, para louvar, para bendizer, para glorificar a Deus, para oferecer sacrifícios a Deus. É o sábado. Na cabeça do judeu isso estava bem claro, porque era a lei estava prescrita isso. Lembremos que o Antigo Testamento é toda uma preparação para o Novo Testamento. É toda uma preparação para a vinda de Jesus. Tudo é preparado para a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que veio para nos redimir, para nos salvar, para vencer o pecado, para vencer a morte, vencer o diabo e nos salvar. Tudo estava preparado para isso. Então eles iam vivendo a lei conforme foi escrita por Moisés. Só que
os doutores da lei, os que estavam responsáveis de ensinar, eles entraram num grande exagero. O exagero foi que eles não compreenderam que no dia do Senhor, além de oferecer sacrifícios a Deus, bendizer e glorificar o Senhor, era um dia também de se fazer o bem. E eles estavam tão obcecados na questão do sábado, que eles esqueceram que a lei do amor, a lei da caridade, ela também está incluída dentro do dia do Senhor. É o dia de nós fazermos o bem. Mas eles, na cabeça deles estava, não se pode fazer nada, não se pode trabalhar coisa nenhuma, é o dia de louvar, é o dia de ir para o templo para oferecer o sacrifício. Quem morava nas cidades distantes de Jerusalém deveria ir para as sinagogas para aprender, para lá rezar e tudo mais, mas trabalho de nenhuma espécie. Estava assim. E agora, Jesus, que é a lei, porque ele é Deus, Jesus, que é o profeta, porque ele é Deus, agora ele vem mostrar que no sábado, embora seja o dia do Senhor, é o dia também de se praticar o bem. Então eles não aceitaram isso por parte de Jesus. Então, toda vez que Jesus fazia um milagre, que ele ajudava alguém no sábado, eles caíam em cima de Jesus, porque eles estavam achando que Jesus estava indo contra a lei, estava ensinando e iria fazer os outros errarem. Esse fanatismo que estava no coração deles foi invenção deles, não foi o que Deus ensinou. E agora Deus que está ali, na pessoa de Jesus, porque nós cremos na Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, é um Deus só em três pessoas, a Santíssima Trindade. Então, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus, nosso Senhor, estava ensinando, estava mostrando para eles. No dia de sábado também é possível fazer o bem, se pode fazer o bem. Além de louvar, oferecer sacrifícios a Deus, pode-se também fazer o bem. É isso que Jesus estava ensinando a eles. E eles não queriam entender. Então, na hora que Jesus está ali nos trigais, junto com os apóstolos, eles estavam com fome e eles podiam tirar o trigo, pegar ali e se alimentar, eles não gostaram. Não pode fazer isso, porque hoje é o sábado, o dia do Senhor. E aí Jesus entra no templo depois, ou melhor, ele entra na sinagoga e está aquele homem lá, com a mão seca. E Jesus vê que eles estão tudo de olho, porque estão querendo pegar Jesus na situação. Eles estavam querendo pegar Jesus em qualquer situação para prender, para matar. E Jesus olha para eles, então. No dia de hoje, eu posso fazer o bem ou eu não faço? Ficaram tudo calados. Jesus foi lá e fez o bem. Fez o bem. E o homem, imagina que coisa maravilhosa, meus irmãos, aquele homem que estava com a mão seca, ele foi curado. Aquela mão que estava morta, ela passou a viver, ela passou a mexer. Que coisa maravilhosa que Jesus tinha feito. Eles estavam obcecados, não estavam querendo saber pelo bem que Jesus fez, estavam dizendo que Jesus infringiu a lei porque não era para Jesus fazer aquilo, ele poderia fazer na segunda-feira, não naquele dia. E aí eles decidem agora matar Jesus, e Jesus diz: eu sou o Senhor do sábado, ou seja, eu sou o Senhor. E aqui entra, meus irmãos, para nós católicos, nós não somos judeus, nós somos seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para nós, já não é o sábado, é o domingo. Por quê? Porque os judeus que se converteram
ao cristianismo, nós precisamos entender isso, que os primeiros que se converteram ao cristianismo foram os judeus, e eles celebravam o sábado, então eles começaram a entender que era o primeiro dia da semana, porque agora já não estavam mais celebrando a primeira criação, mas a segunda criação, porque Jesus vem e nos cria para a vida eterna. A primeira criação foi para este mundo, por isso que o Antigo Testamento ele nos leva a Jesus. E os primeiros cristãos, os judeus convertidos que comemoravam o sábado, que celebravam o sábado, eles passaram a entender que era no domingo que deveria celebrar, porque no domingo Jesus ressuscitou. E aí lá nos Atos dos Apóstolos nós vemos ali nos primeiros capítulos, o capítulo 2º, 3º, 4º, que eles celebravam no primeiro dia da semana, eles se reuniam para a fração do pão, ou seja, eles se reuniam para celebrar a missa no domingo. Então, o dia do Senhor para o cristão passou a ser no domingo. Existem algumas seitas aí que dizem ser cristãs, e eles dizem que é o sábado, porque é o sábado que no Antigo Testamento, sim, no Antigo Testamento foi assim, mas com a vinda de Jesus, é o domingo é o dia do Senhor, dia Dominus, dia do Senhor é o domingo, então no domingo nós oferecemos o sacrifício, aquele sacrifício que era oferecido pelos judeus, que era um animal que era oferecido, para nós do Novo Testamento, da nova aliança que está lá em Jeremias capítulo 31, que fala de uma nova aliança, e essa aliança se faz com o sacrifício de nosso Senhor oferecido na cruz. Jesus se oferece na cruz. Esse é o novo sacrifício. Já não é mais os animais, é o próprio Senhor que é oferecido. Esse oferecimento se dá no domingo. Os primeiros cristãos faziam isso, os apóstolos faziam isso, meus irmãos. É no domingo. Então, no domingo é o dia do Senhor, por isso que nós não podemos faltar à missa dominical. Porque o mandamento, o terceiro mandamento, nos diz isso: guardar os domingos e festas, as solenidades. A grande solenidade, a Páscoa do Senhor é celebrada sempre no domingo. Aí nós, católicos, nos reunimos. Os judeus continuam indo no sábado, eles não creem em Jesus, eles não acreditam que Jesus seja Deus. Então eles continuam no Antigo Testamento, mas nós somos do Novo, então nós cremos em Jesus, então nós celebramos o dia da ressurreição. Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou no terceiro dia, que foi no domingo. Os apóstolos se reuniam. Então, para nós, o domingo é o dia do Senhor. O que era para os judeus, no sábado, para nós, é no domingo. Eles ofereciam animais, nós oferecemos o próprio Cristo. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, nesse oferecimento da Santa Missa, que é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, todos nós devemos ir à missa. Nós não podemos faltar à missa por nada. Agora, não podemos entrar no rigorismo que os fariseus estavam, os doutores da lei, de dizer que no domingo, que no sábado, não podia se fazer outra coisa a não ser isso. E realmente, para nós também no domingo não se pode fazer outra coisa. A missa, meus irmãos, está acima de qualquer coisa, o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o domingo, que é o dia do Senhor, é o dia também de praticar o bem. Nós santificamos o domingo participando do sacrifício da Santa Missa e depois nós nos dedicamos o dia todo do domingo ao Senhor. E aí é a oportunidade, porque durante a semana, devido aos trabalhos,
aí não se tem tanto tempo para rezar, então no domingo se reza mais. Mas é um dia também de procurar a reconciliação com aquelas pessoas que nós temos alguma coisa. É o dia de visitar os doentes. É um dia propício para ir no presídio. É um dia propício de praticar o bem. É o dia também de estar com a família. E ir na praia, não tem problema, mas contanto que santifique o domingo. É o dia de descanso. Esse descanso é das atividades de trabalho e tantas outras coisas para se dedicar inteiramente ao Senhor. Mas você poderia me perguntar, mas padre, durante a semana não deu para eu fazer uma limpeza em casa. Dá, eu posso fazer a limpeza? Pode, contanto que você santifique o domingo. Vai na missa. Depois vai limpar a casa, não vai ter problema. Agora o problema são aqueles, que não participam da missa, não vão na missa, não fazem nada, está no mundão, coloca a praia acima da missa, coloca o churrasco acima da missa, coloca tantas coisas acima da missa e a missa fica de lado. E aí é boletim de ocorrência, né? E que boletim de ocorrência. Porque era para santificar o domingo e não santificou. Não foi na missa, não participou. Mas e aquelas pessoas que têm um pai doente ou têm um filho doente e não pode ir na missa nesse dia? A caridade está acima. Nesse sentido, existe uma questão. Eu não posso deixar o meu pai sozinho, eu não posso deixar a minha mãe sozinha, eu não posso deixar o meu filho sozinho, o meu avô, a minha avó sozinho, porque estão doentes. E é preciso estar ali vigiando. E por isso me impede. Aí você fala para o padre, para o seu pároco: olha, padre, eu não vou poder participar da missa durante esse tempo, porque eu preciso cuidar. O médico falou que eu tenho que estar ali vigiando, cuidando do meu avô, da minha avó, do meu filho, sabe lá de quem. E eu não vou poder ir à missa. O padre vai dizer: muito bem, meu filho, que bom. Imagine a mulher que está na gravidez e os médicos disseram para ela: olha, você não pode estar se movimentando, precisa ficar em cima da cama para não ocorrer sangramentos e a perda do filho. Então a pessoa não vai, ela não pode ir na missa. Ela vai santificar o domingo ali, em cima da cama. Aí sim a pessoa assiste pela televisão a missa, né? Porque há esse impedimento. Mas aqui eu estou falando da pessoa que precisa cuidar daquela. Uma vez um homem veio me perguntar: mas padre, o médico falou que a minha esposa ela está numa gravidez de risco e ela não vai poder ir à missa no domingo. Mas eu pedi para ela, eu fiquei assim, eu acho que ela deve ir e tal. Eu disse: meu filho, vamos parar com esses tipos de escrúpulos. Isso é escrúpulo que você está vivendo. Sua esposa não pode ir, você vai ter que estar ali cuidando dela. Você podendo ir, você vai por ela. Aí se chama um ministro da Eucaristia, né? Ou um sacerdote para ir lá dar a comunhão, atender a confissão se for necessário. Mas se a pessoa ela por causa disso, porque isso é caridade, é o que Jesus fez. Aquele homem, ele curou aquele homem e disse: nesse dia que é o dia do Senhor, eu não posso fazer o bem? Aí Jesus disse: não, vou fazer, eu fiz o bem. Pronto, acabou, ponto final. O bem foi feito. Então você entendeu? Ficou bem claro isso para você? A missa está em primeiro lugar, é a vida de nós católicos, ela está ali, nós precisamos
participar da missa. O domingo para nós é o dia do Senhor, já não é mais o sábado, isso é para os judeus. Nós somos cristãos, os apóstolos comemoravam o dia do Senhor no domingo, e por isso nós participamos no domingo, e não vamos ficar com escrúpulo, e não vamos ficar na onda dessas seitas que estão aí dizendo que é o sábado, não, é o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo, e as comemorações, os apóstolos comemoravam, isso é tradição da igreja, então o domingo é o dia do Senhor para nós, mas é um dia também de nós fazermos o bem. Caso eu não possa ir à missa por causa da caridade que eu preciso fazer, isso não é pecado. Você compreendeu? Então, hoje é domingo, hoje é dia do Senhor, vamos participar da missa. Vamos celebrar o dia do nosso Deus. Vamos celebrar a nova criação que se dá por meio do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima. Um ótimo e abençoado domingo, dia do Senhor. E desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.